Bom, pessoal, agora a gente vai falar do lúpus, né? Acabamos de falar do pênfigo, vamos falar do lúpus. O lúpus tem uma característica diferente, né? E o aspecto clínico é diferente. A gente fez a mesma introdução, né? O pênfigo de Cazenave, por que chama, por que tem esse nome, né? Vamos falar um pouquinho do lúpus, né? Então, tem algumas histórias, né? Sobre por que chama lúpus, né? Então, uma doença que causa lesões na pele semelhantes a mordidas de lobo, é a forma mais conhecida de lúpus, que em latim quer dizer exatamente lobo. Lúpus é lobo. Essa é uma teoria. O nome da doença não é completamente conhecido. O termo lupus, lobo em latim, está relacionado com a semelhança entre algumas lesões cutâneas de lúpus e a face de um lobo. Para mim, isso encaixa muito bem, tá? A origem do termo é desconhecida. O termo lúpus é derivado do latim para lobo, talvez devido a uma semelhança suficiente entre a erupção facial que alguns dos pacientes com lúpus e a face de um lobo. De novo, é o que eu acho. Mas estranho é um relatório onde indica que o termo não vem diretamente do latim, mas de uma máscara francesa, Loup-Wolf, de carnaval, que as mulheres usavam ao redor dos olhos. Então, é muito bacana essa história, né? Porque se você olhar a marcação que tem um lobo selvagem, né? Esse desenho em volta do olho, é exatamente esse desenho que fica na face das pessoas. Mas aquela máscara carnavalesca das francesas também remete, né, à máscara encontrada no lobo, né? Naturalmente o lobo tem essa marcação. Então são várias teorias, né? Isso para mim é muito mais parecido que uma mordida de lobo. E se fala também em lesão em vespertilho, que é a asa de morcego, ou lesão em borboleta, né? Parece um morcego aqui de ponta cabeça, né? Ou a lesão que se fala lesão em borboleta, né? Então tem várias teorias e várias semelhanças, e quando a gente vai olhar os animais, né, a gente vê esse formato de lesão, né, cometendo ao redor dos olhos, invadindo a ponte nasal, né, e aqui muito parecido com a marcação, né, de um lobo selvagem fazendo praticamente o mesmo desenho, tá? Então isso é um lúpus eritematoso. A gente chamava isso de lúpus eritematoso discoide, né? No paciente humano, a gente agora convencionou a chamar de lúpus eritematoso cutâneo, tá? Que tem como sinônimo lúpus eritematoso discoide, dermatite lúpica, lúpus eritematoso fixo, lúpus eritematoso cutâneo crônico, lúpus agudo, subagudo, crônico, né? E o lúpus eritematoso discoide. Os termos se confundem, né? E hoje a gente usa então o termo de lúpus eritematoso cutâneo em substituição ao lúpus eritematoso discoide, e nós temos o lúpus eritematoso cutâneo crônico também. Nós vamos ver tudo isso passo a passo, tá? Na medicina humana, você tem o lúpus eritematoso cutâneo crônico, que é subdividido em lúpus eritematoso discoide localizado, discoide generalizado, verrucoso, túmido, profundo. O profundo pode ser discoide e pode ser associado ao lúpus sistêmico. O lúpus eritematoso mucoso, discoide líquen plano, pérneo e discoide com envolvimento sistêmico, tá? Então essas classificações não tem na veterinária. A gente usa o lúpus eritematoso cutâneo. O crônico seria o nosso discoide, e temos o generalizado também. Então, talvez, como os humanos, o discoide é na cabeça, que é o lúpus eritematoso cutâneo, e o lúpus eritematoso cutâneo generalizado, e nós temos outros dois tipos de lúpus já descritos na veterinária. Um deles talvez seja o mucoso, né? A gente chama de mucocutâneo. Eu vou mostrar para vocês os trabalhos, tá? Então, a incidência do lúpus eritematoso cutâneo, que a gente chamava de discoide, agora a gente chama de cutâneo, é de 1 a 2% dos casos, é parecido com pênfigo, né? Quando a gente vê os levantamentos feitos em São Paulo e Rio de Janeiro e Botucatu, a gente diz que, né, na nossa casuística em São Paulo, isso foi apresentado em 1998 no Congresso de Buenos Aires, e tem um trabalho da
da Palumbo, que hoje é professora no Mato Grosso, mas foi pós-graduanda em Botucatu, que diz que o lúpus é mais frequente do que as outras doenças imunomediadas. E na nossa casuística paulistana é meio a meio, né? Deve haver outros trabalhos publicados em outras capitais, tem muita gente trabalhando com dermatologia, que faz pesquisa, mas esses são os dados que estão lá, que a gente colocou lá no nosso livro, que já está indo para a segunda edição. Em termos de predisposição sexual, existem mais machos do que fêmeas e meio a meio com raça definida, sem raça definida. Em termos de raça, nos Estados Unidos fala-se muito do Collie, do Shetland Sheepdog, pastor alemão, Husky, Pointer. No Brasil nós temos muita casuística de Pitbull, Dachshund, pastor alemão, que é comum entre os dois, Weimaraner e de novo o nosso Cocker Spaniel, que tem muito pênfigo, tem muito lupus. Será que tem muito Cocker? Essa é uma pergunta que fica, né? Shetland Sheepdog, a gente não tem muito aqui. Nos Estados Unidos tem mais. Então, isso também tem a ver com as raças que tem naquela região, naquele posicionamento. Na anamnese, né? Ela é uma anamnese pouco característica, são poucas informações que diferenciam de outros quadros, né? Cuidado com as enfermidades associadas, pode não fazer parte do todo, principalmente se ele for o lúpus eritematoso cutâneo, o localizado, o que a gente chamava de discoide. Sintomas e lesões. O prurido é leve. Então a gente tem prurido leve, perda do aspecto de calçamento de pedras, mosaico português, eu vou mostrar, isso é muito, muito, muito importante. Despigmentação. Pode ser antes e depois do tratamento, quando a pele cicatriza. A despigmentação pode ser bege, pode ser acinzentada, pode ser branca. Eritema pós-despigmentação, descamação, exulceração e úlcera, né? As variantes são as combinações dessas lesões. Então, tem lesões eritematoerosivas, erodocostosas, cicatriciais. O pelo pode ficar branco, a pele branca, leucodermia, leucotriquia, leuconique, a unha pode ficar branca. A configuração da lesão pode ser discoide, invespertílio, que é o famoso asa de morcego, ou a configuração de desenho de borboleta. O espelho nasal é muito chamativo, a ponte nasal também, região periocular, que dá o desenho de borboleta. Tá? Pavilhão auricular 20% dos casos, membro muito pouco, lábio pouco, mento pouco, coxim quase nada, diferente do pênfigo que tem 30%, 40% de envolvimento de coxim. Tá? Então, o grande lance do lúpus é nariz, o lúpus eritematoso cutâneo. Os outros lúpus nós vamos mostrar a seguir. Tá? Diagnóstico diferencial do lúpus, né? O lúpus eritematoso sistêmico, que pode dar lesão cutânea, o complexo pênfigo que nós já vimos, a síndrome de Voigt-Koyanagi-Harada ou síndrome dermatológica que veremos a seguir, Dudley ou Snow Nose, vitiligo, linfoma de novo, hein? Despigmentação nasal, vitiligo, mas o vitiligo não perde o aspecto de calçada, linfoma, dermatomiosite, piodermite mucocutânea. Ainda, dermatite actínica, pensando em carcinoma espinocelular de nariz, leishmaniose, farmacodermia, né? Furunculose eosinofílica da face, linfoma, hiperkeratose nasal e, no caso do Yorkshire, até dermatofitose pode dar lesão nasal, que lembra lúpus. Olha como é vasto o nosso diagnóstico diferencial, né? Então, vou até ampliar, vou iluminar primeiro, depois eu vou ampliar. Esse é o aspecto de calçada, de mosaico, né? Que você vê a ranhura entre as placas de epiderme, né? Diz que esse desenho é tão particular para cada um dos animais como é particular a nossa impressão digital, tá? E essa despigmentação, né, não parece vitiligo, ela é meio rosada. Quando ela é assim central, né, bem divididinha, central com hiperpigmentação ao redor, né, ó, tá? A gente chama isso de Dudley Nose. Não é doença. O que é Dudley Nose? Eu também fui atrás da origem do Dudley Nose. Olha que bonitinho, da doutora Gisalda,
Estou gravando aqui em Curitiba, ela é de Curitiba. Aspecto de mosaico português, olha, né? Dá para ver nitidamente as ranhuras, ok? Quando eu pego um bicho com lúpus, o nariz fica liso. Eu perdi as ranhuras, eu tenho despigmentação, eu tenho exulceração, eu perdi esse desenho de mosaico português, tá? Isso é muito chamativo quando a gente pensa em lúpus. O que é o Dudley Nose, né? O Dudley? Então, aqui é um criador dizendo a história dos cães, né? Dos cães modernos e a história da face Dudley, tá? Então, é assim, o que eles chamavam de cão Dudley, tá? Eram cães da raça Bulldog, da região de Dudley, né? E esses cães criados nessa região, eles tinham a também chamada de face Dudley, que era o nariz flesh colored, tá? Eu vi uma entrevista daquele hit que ele cantava, o abajur cor de carne, né? É um abajur meio roseado, vamos dizer assim, é a tradução disso, tá? Com olhos iluminados e amarelados, né? E um olhar amarelado, né? Então uma face clara, com olhos tendendo para o amarelo e o nariz meio despigmentado, roseado. Então os cães que vinham dessa região, os criadores falavam, esse é o cão de Dudley. E isso depois, alguns juízes, esse aqui ele até fala que para ele não é complicado ter isso não é uma falta, mas algumas pessoas não gostam disso. E esse nariz também ocorre em outras raças, mas o termo começou com os bulldogs dessa região, tá? Ainda, ele fala num outro trecho, o nariz de Dudley não deve ser confundido com o termo winter nose ou snow nose, tá? Que é o nariz de inverno ou da neve. No caso de Snow Nose ou Winter Nose, a perda de pigmentação ela é sazonal, temporária. Então a gente vê poodle, a gente vê cachorros da cor abricô, né, o poodle clarinho, a gente vê labrador, a gente vê golden que o nariz pigmenta e despigmenta. Quando ele é permanente, chama de Dudley Nose. Isso não deve ser confundido com vitiligo, ok? E isso é uma despigmentação que não é Dudley Nose, porque pega o lábio, né? Pega o nariz, só que pega pelos brancos, isso não é Dudley Nose, isso é vitiligo, e o nariz não perdeu aquela arquitetura, ok? Aqui é um animal também com vitiligo, ele tem pelos brancos, então eu digo leucotriquia, mas esse cara ele pode ter lúpus também. Dá uma olhada como ele já perdeu aqui a transição entre a arquitetura e o nariz liso. Então ele pode ter duas coisas, o vitiligo ou só ser um lúpus mesmo, que pode dar despigmentação, tá? Então isso não pode ser confundido com Dudley Nose nem Snow Nose, ok? Aqui dá para ver direitinho, né, a perda da ranhura, do aspecto de mosaico para um nariz liso, uma transição bem marcada, isso é bem chamativo e com crostas, que aqui embaixo deve ter uma úlcera, isso provavelmente é o nariz de um paciente com lúpus, ok? E aquele diagnóstico diferencial, né? Um cão com lúpus, um outro cão com lúpus, perdendo a arquitetura nasal, mas aqui não é espelho nasal, é ponte nasal, outro cão com lúpus, outro cão com lúpus. Aonde eu faço biópsia? Então, aonde eu elejo para fazer a biópsia e fazer o diagnóstico, não comer bola. Recentes locais de despigmentação caracterizado por acinzentamento e perda parcial do pigmento são ótimos lugares para biópsia. Lesões traumatizadas ou lesões severamente cobertas por crostas, ulceração ou cicatrizes devem ser evitadas. Lesões no lábio e na região dorsal do nariz são preferidas para um bom diagnóstico, né? Então, aonde eu faria nesse animal, né, uma biópsia? Aqui, lesão recentemente despigmentada, ok? Aqui. Aonde eu não faria? Aqui, na úlcera. Na úlcera não, sim na despigmentação recente. Pele lisa. Aqui no verde eu tenho diagnóstico
No vermelho eu não tenho, tá? Aqui também é uma boa região. Aqui eu tenho 2 pacientes com lúpus, tá? Esse aqui, ele tá lá na aula de pênfigo, como pênfigo eritematoso. É um diagnóstico diferencial. Então eu tenho um bicho com lúpus e um bicho com pênfigo eritematoso. É muito parecido, tá? É muito parecido. Esse vai ter crosta e deve aparecer pústula. Esse tem degeneração hidrópica da camada basal. Outro animal com lúpus, uma úlcera pegando todo o nariz, ele perde a arquitetura do nariz, né? E aqui, vou biopsiar, vai biopsiar aqui, onde está despigmentado, não vai biopsiar aqui. Aqui vai dar uma úlcera sem conclusão nenhuma, né? Olha esse cachorro que legal, ele estava em tratamento, então ele tem a despigmentação e quando ele se recupera, ele pode se recuperar com o pelo já despigmentado, né? Ficou bem desenhadinho um triângulo aqui. Também no lúpus pode ter úlcera intraoral, né? Olha lá, despigmentação, úlcera labial, despigmentação, úlcera na língua, úlcera no palato, né? Olha lá, úlcera na língua, úlcera no lábio, ok? E no nariz. Esse é um lúpus eritematoso cutâneo ou esse é um lúpus mucocutâneo? A gente vai discutir isso depois. Aonde eu faço o histopatológico, né? Aqui não, está ulcerado. Faço aqui na despigmentação precoce, aqui que eu vou ter o diagnóstico. Esse cachorro chegou na faculdade com diagnóstico de piodermite. Imagina que isso é uma piodermite. Provavelmente isso é um lúpus. A biópsia deve ter sido escolhida de uma região bem contaminada. É nariz liso começando a despigmentar. É aqui que se faz a biópsia. Se fizer aqui em cima pode dar qualquer coisa, tá? Olha um cão com despigmentação nasal, labial, né? Antes e depois. O que ele tinha? Farmacodermia. É o diagnóstico diferencial. Esse cão, síndrome uveodermatológica, uveíte, tá? Despigmentação de língua, despigmentação de nariz, perda da arquitetura nasal, mas como ele também tem lesão ocular, ele tem a síndrome uveodermatológica, se confunde com o lúpus, né? Outro bicho com despigmentação e também lesão oral. O que ele tinha? Farmacodermia. Como você sabe, Ronaldo, só pela foto? Não, eu sei porque eram pacientes meus, mas é tudo muito parecido. Então você vai juntar o histórico, a lesão e o que você vê na biópsia, tá? Olha esse bicho aqui, né? Vitiligo, a gente já viu, e esse linfoma. Como eu disse para vocês, o linfoma pode dar. Veja, ele não perdeu a arquitetura, tem uma despigmentação labial, no espelho nasal, poderia ser um vitiligo, poderia ser um lúpus começando, mas era linfoma. O diagnóstico diferencial de uma e de outra é muito importante, né? Furunculose eosinofílica da face, dermatite actínica. Nenhum dos dois tem lúpus, tá? Então o diagnóstico diferencial, como eu disse, é vasto. E esse Akita tinha lúpus, foi tratado, piorou, foi tratado, piorou, chegou na minha mão. Toda vez que está tratando está piorando, né? Eu atendi esse cachorro assim, isso evoluiu para cá, depois de um mês estava assim. E eu tentando daqui para cá convencer o proprietário a repetir o histopatológico. O que ele tinha? Carcinoma. Ele tinha um lúpus no passado, mas a informação da literatura é que o lúpus piora no sol e pode carcinomatizar. Esse bicho tinha um carcinoma. Isso é muito importante também. Olha esse bicho. Se você olhar só o nariz, crostas, despigmentação nasal, fala, será que isso é uma doença autoimune? Quando você olha o bicho como um todo, olha as patas dele, a exposição de tendão, ó. Tá? Horrível. Isso não é um lúpus. Isso é leishmania, né? A Romeica viu essa foto e falou, isso é leishmania. A gente viu, esse bicho tinha esporotricose, né? Olha como isso evoluiu mal. E a gente, né, insistindo para a proprietária, tem que fazer cultura, tem que fazer biópsia, até que ela topou, tá? E aqui o cachorro depois do tratamento, ainda com uma úlcera em remissão nasal. Então, era uma esporotricose bem avançada. E um caso que você olha só a cara dele e você fala, isso é lúpus, tá? Então, o diagnóstico é vasto. Aqui,
um cachorro com criptococose, despigmentação nasal, crostas, mas era criptococose e não lúpus. 2 animais diferentes, 2 com criptococose. Então, lesão em nariz tem vasto diagnóstico diferencial, ok? Uma outra classificação, esse artigo é de 2016, da Veterinary Dermatology, é 10 casos de lúpus eritematoso generalizado, tá? Então, a proposta desse paper é descrever histologicamente, clinicamente e imunopatologicamente e o tratamento de 10 cães com lesões, lembrando aquelas do lúpus eritematoso discoide, né, que é o lúpus crônico em humanos. Então, a proposta é de lúpus eritematoso discoide generalizado. Então a gente está falando do lúpus eritematoso cutâneo e agora o lúpus eritematoso discoide generalizado. Por que também se propôs discoide? Porque as lesões características, essas fotos são do artigo, né? O artigo aqui, um dos autores é o Thierry Olivry e todo um grupo que trabalha com ele, com doença autoimune, tá? E aqui, né, a gente vê lesões que são lesões discoides, deprimidas e cicatrizadas no centro, exulceradas e tem um anel hiperpigmentado em relevo, tá? Então uma cicatriz central com um relevo, uma lesão anular ao redor, ok? Aqui, com descamação importante e também em formato de anel, muita descamação e hiperpigmentação, e elas têm uma depressão central, então parece o disco, parece o discoide, tá? Esses animais também podem ter, ó como as lesões são discoides, ó, dá pra ver aqui, ó, tá? Que ela tem sempre esse aspecto meio circular, ó, meio circular, com depressão central, altamente descamativas, tá? Então, lúpus eritematoso discoide generalizado, como existe no ser humano. Então, essa classificação. Isso é um caso nosso, né, que parece muito mais uma farmacodermia, a gente pode confundir, tá? E esses lúpus discoide generalizado, eles também podem ter lesão em plano nasal, ulcerada, e veja que ele tem essa pele deprimida, tá? E hiperpigmentada, isso que eles falam no trabalho o tempo todo, que isso é muito chamativo. Hiperpigmentação com depressão central, né? Esse é um paciente nosso, né, que há alguns anos atrás ele tinha lúpus. Hoje, olhando e estudando os trabalhos, ele tem um lúpus eritematoso discoide generalizado, tá? Então ele tem perda de mucosa, ulceração, despigmentação, mas ele tem essa depressão, essa pele atrófica, hiperpigmentada, toda meio desenhada, né? Depressão nessa pele hiperpigmentada central. Então parece muito com as lesões do livro. Esse cachorro já é falecido, mas recapitulando e revendo as fotos, se eu fosse classificá-lo hoje, né, precisaria falar com o patologista e entender se ele poderia ser chamado de um lúpus eritematoso discoide generalizado, tá? E eles fazem essas lesões ulceradas, né, e com essa hiperpigmentação ao redor, né, e esse aspecto enredilhado de despigmentação. Então esses 10 casos que eles juntaram à documentação são muito parecidos, e essa lesão em relevo em formato de disco chama bastante atenção e hiperpigmentada. Isso aqui é um caso, né, de vasculite, de borda de cauda e de pavilhão auricular e algumas lesões deprimidas num animal provavelmente com lúpus discoide generalizado também, tá? Uma foto do acervo do professor Larson. Outro por lúpus, então lúpus eritematoso cutâneo, que a gente não chama mais de discoide, lúpus eritematoso discoide generalizado e lúpus eritematoso cutâneo esfoliativo. Esse é no pointer, tá? O pointer alemão aí. Para mim é tudo meio cara de perdigueiro, né? Lúpus eritematoso cutâneo esfoliativo do braco alemão de pelo curto, é a tradução desse German Short Haired Pointer, tá? É o braco alemão.
o quadro é assim, ó, descamativo. Aí eu fico pensando, imagina esse cachorro no Brasil se a gente não ia achar que ele tinha leishmaniose, né, com essas escamas meio pratas. Então o quadro é alopécico e altamente descamativo, por isso que ele se chama lúpus eritematoso cutâneo esfoliativo. Tá? As lesões são características, bem esfoliativas, bem crostosas. E o quarto lúpus, então a gente tem lúpus eritematoso cutâneo, lúpus eritematoso discoide generalizado, lúpus eritematoso esfoliativo do braco alemão e lúpus eritematoso mucocutâneo. Aqui um levantamento de 21 casos, né? Eu tenho 2 casos na clínica, a gente vê muito as lesões em vulva, né? O cachorro sente muita dor. A paciente que eu tinha, uma delas sentia muita dor, a outra foi bem inicial que a gente pegou. Né? Lesão em ânus, então lesão mucocutânea, o ânus ulcerado. Tá? Né? Aqui é um caso do professor Larson, né? O ânus ulcerado. Lábio ulcerado. Pálpebra ulcerada, então toda a transição mucocutânea e nariz ulcerado. Né? Esse parece o lúpus clássico mesmo, mas assim, muita orientação mucocutânea, muita dor, muita lesão em prepúcio, muita lesão em vulva. Né? Aqui é o outro caso que eu falei lá da clínica, né? Prepúcio, ânus e pálpebra. Isso poderia ser uma piodermite mucocutânea também. Né? Então o diagnóstico diferencial não é só pelo aspecto lesional, é pelo histopatológico. Tá? E um quadro que é a tal da onicodistrofia lúpica, que a gente tem atendido esporadicamente, o animal sente muita dor, claudica, a biópsia utiliza-se do lema dos 3 mosqueteiros, um por todos e todos por um. Eu tenho que amputar um dedo para fazer o diagnóstico de todas as outras lesões. Aqui, o que a gente tem? Né? A gente tem uma degeneração hidrópica da camada basal, é um dos pontos que se observa do lúpus, tá? Onde tem a seta, como eu disse para vocês, do Fabrício Grande, que é um serviço de patologia que eu tenho usado bastante, e ele faz essa banda liquenoide de infiltrado de células mononucleares. Então, fica uma faixa de células mononucleares que se chama banda liquenoide. Isso é muito também sugestivo de doença imunomediada, associando com despigmentação nasal, degeneração hidrópica da camada basal, diagnóstico lúpus. Tá? Então, eu tenho também aumento da apoptose de algumas células, tá, da camada basal. Então, degeneração hidrópica, apoptose e banda liquenoide, isso compõe o diagnóstico de lúpus eritematoso no histopatológico. Ok? Essa gatinha tá aí, a Aurora, é uma das minhas gatinhas, né? Tá aí pra gente lembrar que, assim, tem até descrição de lúpus em gato na literatura, mas é controverso se o gato tem ou não lúpus. Realmente, na casuística, a gente vê muito pouco, né? O que vê de doença autoimune em gato mesmo é o pênfigo foliáceo, né? Então, tá aí para essa foto para a gente encerrar esse assunto antes de entrar no lúpus sistêmico e na síndrome de Voyanagi-Coit e Harada, que é a síndrome epidermatológica, mas para a gente não esquecer de falar que a gente não faz esse diagnóstico em gato, ou se faz é uma coisa muito pontual. Eu particularmente nunca atendi um gato que tenha lúpus. Sempre que eu acho que eu vou fazer o diagnóstico, eu acho outra doença. Tá? Em seguida dessas outras 2 doenças, a gente encerra o bloco de doenças imunomediadas, que é um bloco grande e um pouco cansativo e complexo, para falar de como que a gente maneja e como que a gente trata esses pacientes. Dando sequência na questão do lúpus, a gente vem para uma doença bastante rara agora, né? Para atender 3 pacientes, você tem que ter atendido 1.000 animais, né? 0,03% da população, eu diria que até uma incidência alta. Não vejo tantos casos na minha rotina. Porque não tem, porque eu não sei diagnosticar, ou porque eles vêm pouco para mim, porque eles têm outras coisas mais chamativas. Então,
é meio que incidental um lúpus sistêmico cair na mão de um dermato, né? Ontem eu atendi um caso, curiosamente, antes de eu vir para a gravação, atendi um caso de um cachorro com dermatite atópica, que está indo super bem com o tratamento, mas que a dona trabalha com lúpus e artrite reumatoide, né? A gente ficou conversando um pouco, foi bem interessante. Tem coisas bem semelhantes, né? O lúpus, se a gente for pensar no lúpus, né, no homem, que está aqui em amarelo, e no animal, que está em rosa, chamam a atenção aqui, né? A febre acomete todos os animais, 100% dos animais, e a poliartrite, ela acomete 90% dos pacientes e nos dois casos. Então, febre intermitente e poliartrite deve chamar a atenção. Por isso que eu estou dizendo, às vezes isso vai para um ortopedista, às vezes isso vai para alguém que trabalha com clínica geral, febre intermitente, e nem acaba na nossa mão. Então eu atendo, eu tenho foto de casos, vou até mostrar, mas não é uma coisa, oh meu Deus, que rotina maravilhosa que a gente tem de lúpus sistêmico, tá? Em termos de sintomatologia, os animais podem ter nefropatia, dermatopatia, né? A variação é de 25% a 70% dos casos, linfadeno-esplenomegalia, anemia hemolítica em média de 12%, trombocitopenia muito baixo, de 8% a 50%, dependendo do autor consultado, pericardite e pleurite de 25% a 56% dos casos, alterações neurológicas em 40% dos pacientes, e polineurite em 2,5% a 20% dos pacientes. Então a gente foca bastante em dermatopatias, artropatias, né? Nefropatia. Eu diria que essa tríade aqui é muito importante, tá? Então, de olho na febre e na artropatia, de olho na lesão renal e nas alterações dermatológicas. Quando vem para a nossa mão é porque tem alteração dermatológica, mas não sei se todos chegam na mão de quem trabalha com dermatologia, né? A febre é de origem desconhecida, a febre ela é constante ou ela é cíclica, não responde a antibiótico e responde a corticoide, isso é uma grande dica, tá? Existe uma linfadenopatia, a linfadenomegalia periférica e pode ter esplenomegalia também. A poliartrite acomete de 40% a 90% dos casos, como a gente viu no gráfico. A principal queixa em muitos pacientes é claudicação, dor articular, é multiarticular, não é uma artropatia erosiva, não é infecciosa, tal, ela é só inflamatória, dá muita dor e edema, não tem alteração radiográfica muitas vezes, e esse bicho começa a fazer atrofia muscular, né? Ninguém sabe se é pela miosite que pode acontecer ou se porque ele começa a poupar e andar menos e ficar mais em estação. As alterações dermatológicas, elas são muito parecidas com a do lúpus, né? Alopecia, eritema, crostas e úlceras, hiperkeratose, desqueratinização, ulceração mucocutânea, e o prurido é bem variável. Então, eu diria que qual que é a cara de um lúpus, né, sistêmico? É um bicho com lúpus eritematoso cutâneo que tem febre, nefropatia, artropatia e etc. Tá? Então, dermatologicamente eles são parecidos, os animais que eu vi eram muito parecidos, tá? De novo, eu devo ter atendido em toda a minha carreira, não chegaram a 10 pacientes com lúpus sistêmico, alguns nem tinham muita lesão dermatológica, tá? Eles podem ter glomerulonefrite, então um sintoma muito importante para a gente é a proteinúria, e é um importante fator de prognóstico, né? E isso ocorre por causa da depósito de imunoglobulinas e complemento. Podem ter alterações hematológicas, anemia hemolítica ou alterações hematológicas de doença crônica, podem ter trombocitopenia e leucopenia, tá? Então eles têm alterações hematológicas e glomerulonefrite, isso que eu estou dizendo. Eu dou aula com o professor Márcio Moreira, provavelmente ele pega lúpus mais do que eu, né? Quem trabalha com nefro deve pegar lúpus mais do que a gente que trabalha com dermato, né? E para mim, a maioria cai na mão de quem faz ortopedia. Esses bichos claudicam, tem dor, tem febre, eu acho que vai para lá e os caras acabam fechando o diagnóstico, tá? Ainda pode ter estomatite,
Polimiosite, como eu disse, pericardite ou pleurite, alterações neurológicas, né? E nas alterações hematológicas, anemia, trombocitopenia e leucopenia em aproximadamente 30% dos casos, e no caso da anemia chegando até 60%. Então, são alterações que nos chamam a atenção. Este é um caso que eu sempre mostro, é uma cachorrinha que já faleceu. Isso é um Jack Russell de 3 anos. A grande crítica aí vai para quem trabalha em universidade como eu. Esse cachorro tinha sarna demodésica. Ele tem sarna demodésica. Para onde ele vai? Para dermato. Como é que trata nessa época? Com triatox. Ele está melhor, está melhorando da pele. Agora infeccionou. Para onde vai? Para dermato. Entra com antibiótico. Olha, esse meu cachorro teve febre, ele está com infecção, deve ser da infecção. Olha, ele está mancando. Para onde vai? Para ortopedia. O que a ortopedia faz? Raio-X. Não deu nada no raio-X? Dá anti-inflamatório. Ele está tomando anti-inflamatório. Não pode tomar corticoide porque ele tem sarna demodésica. Esse cachorro... Ele fica pingando de departamento e falta algum veterinário que fala, pera um pouco, isso é um cachorro inteiro. Tá? Dá uma olhada no que aconteceu com a articulação desse Jack Russell de 3 anos. Ela inverteu, ela anquilosou. O bicho tinha sarna demodésica, piodermite, tinha despigmentação nasal, que vocês nunca vão ver a foto do nariz, que é um bicho extremamente agressivo, talvez até pela dor. Olha o que aconteceu no outro membro. A toalha cheia de sangue, onicogrifose. Esse cachorro não usava mais os membros, tudo anquilosado, degenerado. Como é que chega nesse ponto? Ele não ficou indo no hospital veterinário, ele foi anti-inflamatório, ele foi no outro veterinário, aí o cara desistiu, aí viajou, aí a mãe ficou doente, quando viu estava nesse estado. Tá? Esse cachorro, depois do tratamento, a pele já está normal, aqui ainda um pouco de descamação, as unhas gigantes cresciam rápido, é uma onicodistrofia lúpica associada, anquilose, ele andava, olha como ele andava, parecia um pé de gente. Tá? Esse cachorro teve uma crise de dispneia e foi em algum lugar que alguém disse que o cachorro estava com uma pneumonia, provavelmente pelos imunossupressores. É muito fácil colocar a culpa nas pessoas, E por isso ele morreu. E aí estudando, conversando, reconversando com essa médica que eu falei, Esse bicho para mim teve uma crise de pleurite. Quem tem lúpus e tem pleurite não consegue respirar, dói demais para respirar, a pessoa tem que botar em oxigênio, tem que fazer fortes analgesias, senão a pessoa realmente não consegue respirar de tanta dor. Não sei, do que infelizmente essa cadelinha faleceu. A proprietária me agradece até hoje, tem outros cães, é minha cliente, mas foi um caso que me marcou muito, tá? Um lúpus sistêmico aí bem feio. Outra coisa que se fala muito, é que esses animais têm vasculite periférica, eles podem ter paniculite, Então esses cachorros fazem esse tipo de lesão, as patas incham, eles têm linfoadenopatia, então pode atrapalhar, e eles podem ter linfangite, que é a inflamação do linfático. Isso pode ser uma manifestação de lúpus sistêmico em seres humanos. Como que se faz o diagnóstico de lúpus? E ontem eu confirmei com a médica. Vocês ainda fazem assim? Sim. Ela olhou e falou, os 4 critérios? 4 ou 5, depende do autor. Hoje a gente usa um critério mais modernizado, mas isso é um critério adaptado da Academia de Reumatologia Americana, foi descrito por Scott em 2001, e você tem que reconhecer 4 sintomas para propor que o bicho pode ter lúpus, tá? E ela me disse ontem, a médica, tem cachorro, tem cachorro não. Tem gente que não tem os 4 sintomas e tem lúpus, e tem gente que tem 4 sintomas e não tem lúpus. Vamos entender isso. Eritema em áreas faciais com pouco pelame. É um critério. Despigmentação, eritema, exulceração, úlcera, descamação em região periocular, perilabial, plano nasal. Lesão de lúpus. Exagerada ao sol. Então eu tenho uma despigmentação nasal que fica pior quando toma sol. Úlceras orais ou oronasais. Artrite não erosiva em mais de 2 articulações. Pleurite ou pericardite. Proteinúria. Persistente. Convulsão ou outros distúrbios neurológicos. Anemia hemolítica, leucopenia ou linfopenia ou trombocitopenia. Presença de anti-NDNA, anti-SM, CD4, CD8 maior que 4, a médica me disse que não usa mais isso em humanos, e altos níveis de anticorpos antinucleares, o tal do ANA. Então tem gente que fala, para eu dar diagnóstico de lúpus, eu vou fazer o ANA, anticorpos antibody
Antinuclear Antibody, por isso que chama ANA, anticorpos antinucleares, tá? Não, isso é um critério. Então ele tem o nariz ulcerado e despigmentado, um critério. Ele tem proteinúria, 2 critérios. Ele tem trombocitopenia, 3 critérios. Se desta dosa ANA, tem altos níveis de ANA, 4 critérios, lúpus. Aquela cachorrinha que eu mostrei para vocês tinha artrite não erosiva em mais de 2 articulações. Febre intermitente, que aqui não está como critério, mas chama atenção. Então ela só tinha um critério. Ela tinha lesões despigmentadas e ulceradas em narina, 2 critérios. Ela tinha proteinúria, 3 critérios. Ela tinha anemia, 4 critérios. Ela será uma pleurite? 5º critério. Ela tinha mais critérios, tá? Então a gente junta os critérios para propor. Eu tinha uma amiga de turma que tinha lúpus. E quando ela engravidou, ela teve uma crise de pleurite. E ela falou, agora eu tenho lúpus. Eu falei, como assim? Ela falou, porque os médicos diziam que eu tinha lúpus-like. Eu tinha 3 critérios. Faltava um 4º critério. Tive uma crise de pleurite. Agora eu tenho lúpus, fechou. Então, é um conglomerado de critérios, né? Numas tabelas que para seres humanos mudam e que a gente vai fazer o diagnóstico de lúpus sistêmico. Ok? A última doença que eu quero comentar com vocês desse pacotão de imunomediadas é a síndrome uveodermatológica ou síndrome de Voigt-Koyanagi-Harada. Né? Na veterinária, deveria se chamar síndrome de Voigt-Koyanagi-Harada simile. Por quê? Né? Porque não tem tudo que tem no homem. Ela é tão comum quanto o pênfigo foliáceo, eu acho mesmo. Né? No homem dá meningoencefalite, tem a fase oftalmológica, depois a auditiva. Então o paciente humano tem uma uveíte, depois ele fica surdo. Imunidade celular e humoral contra a melanina e proteínas relacionadas à melanina. No cão a gente não vê essa questão da surdez e essa meningoencefalite. Então, tem autores propondo chamar de Voigt-Koyanagi-Harada simile. A raça mais acometida é o Akita, mas já foi descrita em Shiba, Shetland Sheepdog, Pastor Alemão, Old English Sheepdog, Dachshund, Setter Irlandês, Fila, Australian Shepherd, Bernese e Labrador. Todas essas raças já foram descritas, né? E aqui não está listado o Chow-Chow. Eu já peguei Chow-Chow e mais gente já pegou o Chow-Chow, ok? Já foi descrito na literatura. Então esses animais eles têm uma uveíte e por causa da uveíte muitas vezes a inflamação fecha o ângulo de drenagem, esses bichos podem ter enfema e vira um glaucoma secundário. Então veja esse Akita que ele não tem lesões dermatológicas, ele só teve uma uveíte e tem uma pele feia, meio rarefeita, tá? Síndrome dermatológica, nessa fase já está cego, né? Você tem que tratar antes de ele evoluir. Esse Chow-Chow que eu já mostrei lá quando eu falei de lúpus, do diagnóstico diferencial, ele tem uma uveíte, despigmentação nasal, língua e tem a síndrome uveodermatológica. É uma curiosidade falar desse cão que eu comecei a fazer anamnese, entrei meio distraidão no consultório e era num consultório de uma universidade que eu não trabalho mais, mas que a porta abria para cá e do lado direito tinha o proprietário. Então eu entrei olhando para o cão e já fui mexer com o cão. E perguntei para a proprietária, é brava? Ela falou, não, pode mexer. Eu mexi. E eu falei, o que está acontecendo? A proprietária disse, eu acho que o cão está cego. Não é que eu acho, estava muito cego. E eu ia falar alguma graça, eu estou sempre engraçadão, né? E aí eu olhei para a proprietária era deficiente visual. E aí eu falei, desculpa, eu tenho que perguntar para a senhora, como a senhora acha que ele... porque eu chamo, imediatamente ele vem e morde minha mão, segura minha mão tal, e agora ele está demorando, e eu percebo que às vezes ele vai mais pelo faro do que pela visão, tá? Então a sensibilidade de um deficiente visual, né? E a coincidência trágica de ter um cão também cego. Então era um cão que já estava evoluído, já tinha perdido a visão, aí você faz o controle oftalmológico para evitar a dor e o glaucoma, tá? Mas não tem muito como reverter e no geral o olho é pior do que a pele nesses animais, tá? Bom, como que eu trato uma doença autoimune? Independentemente do diagnóstico que eu faço, eu começo leve e vou pesando a mão, tá? Então a primeira coisa é avaliar custo, alguns tratamentos são caros, eu mostrei fotos de cães grandes, lembrar para o proprietário que é para sempre, lembrar que talvez o fim deste cão seja a eutanásia, porque ele está tendo muito efeito colateral pelo tratamento, ou porque a doença progrediu, infelizmente. O objetivo
e com esses novos fármacos é que a gente afaste a medicação, tá? Então, e uma coisa importante é a somação terapêutica, né? Vamos associar fármacos para economizá-los, certo? Então, o pênfigo tem muita pústula e às vezes tem bactéria. Eu tenho que dar antibiótico para o cachorro que tem pênfigo com muita pústula? Os trabalhos mostram que não, tá? O tratamento tradicional para doença autoimune é corticoide e aí entram os heterodoxos, que são a azatioprina, o clorambucil, a ciclosporina, o micofenolato e terapia com imunoglobulina, lefolomida, que são terapias humanas e são caras para a veterinária. Então a gente fica por aqui. Eu vou dizer para vocês que eu fico corticoide, azatioprina, ciclosporina, micofenolato. Eu nunca prescrevi clorambucil, ok? O corticoide também pode ser tentado em lúpus, principalmente o lúpus cutâneo, mais localizado, né? Os corticoides, aqui é um trabalho apresentado no Congresso, 6º Congresso Mundial de Dermatologia Veterinária, do Rosenkrantz, falando que ele usa corticoides muito potentes, né, como a fluocinolona, no Brasil tem o Sinalar, né, ou como a mometazona, no Brasil tem o Topson. E quando ele consegue uma boa resposta clínica, ele transita para corticoides mais leves, né, triacinolona e hidrocortisona. No Brasil, a triacinolona é o Oncilon, e a hidrocortisona é o Berlison, não Bertison, Berlison, tá? Lembrando, gente, que corticoide tópico não é inocente, tem um sem número de trabalhos provando que isso aí é uma tragédia, tá? Ainda se fala muito até hoje, começou em 2008, do uso de tacrolimus, infelizmente tem que ser 0,1%, é caro para dedéu, tá? Você pode manipular ou usar o Protopic da Roche, que são caros. E o êxito é bom. É bacana, talvez, o tacrolimus, não como monoterapia. Eu associo um corticoide sistêmico. Ronaldo, dá para segurar pênfigo com corticoide tópico? Não. Dá para segurar síndrome dermatológica? Não. E lúpus sistêmico? Você está de brincadeira. E lúpus eritematoso discoide generalizado? Não. E lúpus eritematoso esfoliativo do braco? Não. E lúpus mucocutâneo? Não. E lúpus eritematoso cutâneo, quando ele é muito localizado assim só no nariz, é uma tentativa, ok? Então o tratamento tópico é mais para o lúpus, mais para lesões localizadas e associado ao sistêmico. Então, como eu abuso muito do corticoide no sistêmico, o tacrolimus é uma opção muito bacana como tratamento tópico, tá? Olha esse cachorro, né? Olha esse cachorro antes e agora em tratamento, repilando, ainda muito descamativo. Esse cachorro tinha uma úlcera de aplicação, pododermatite, ele veio para fazer biópsia, dispineico, o proprietário uma força tremenda, o proprietário ama esse cachorro, carrega esse cachorro no colo. Bom, fomos fazer a biópsia das patas e da úlcera. Quando a gente começou a palpar, esse cachorro era uma tartaruga. Tudo isso aqui, né, é uma grande placa, tá? Esse cachorro parecia um casco. Essa região aqui é assombrosa, é uma pedra, né? Bom, o que esse cachorro tem? Bom, calcinose cutânea. Com essa pedra aí não tem. Chega o proprietário e fala, o que ele toma? Antibiótico. Não, ele toma corticoide. Não toma. Ele toma corticoide. Não toma. Bom, então ele vai para o endócrino. O endócrino me liga, o Fabrício Machado, lá de São Paulo. Ô Ronaldo, tô com um caso aqui que você me encaminhou, Belinha chama essa cachorra. Cara, nunca vi uma calcinose desse tamanho, mas não tem hiperadreno natural que faz essa calcinose, isso é iatrogênico. Bato eu, bato você. Bate você, batemos dois e tal. Me manda o proprietário de volta. Aí fechei a porta, tirei os estagiários da sala, falei, amigão, eu não sei o que você vai fazer. Eu já entendi que você tem esse cachorro, que você trabalha muito, que você viaja muito, e você tem funcionário para cuidar dele. Você chega em casa, senta todos os teus funcionários, a tua mãe, a tua avó, a tua tia. Eu quero saber o que deram para esse cachorro, que passaram nesse cachorro. Não te garanto, não, você não me garante nada, passaram alguma coisa. Sabe o que era? Pomada de corticoide.
O cachorro tinha lesão, o cara passava no dorso todo, passava nas patas, esse bicho absorve corticoide, ele está com hiperadreno, corticismo iatrogênico de tanta pomada, é um labrador obeso. Como é que... eu não acredito nisso. Pode acreditar. Então, como eu já vou abusar do corticoide sistêmico, vamos economizar o tópico, ok? O corticoide, gente, sem ficar rodando, né, é a prednisona, prednisolona mesmo. Eu prefiro isso para doença autoimune. Não uso deflazacort, efeito colateral muito severo para doença autoimune, porque eu teria que usar todo dia. O deflazacort eu gosto de usar para atopia 2 vezes por semana. Dexametasona, assim, uma crise aguda, 5, 7, 10 dias de dexametasona, 20 dias de dexametasona, a fosfatase alcalina vai para 3.000, prednisona, prednisolona. A literatura diz de 1 a 4 miligramas por quilo. Você tá louco? 1 a 2 miligramas por quilo, CID. Se não responder com 2 miligramas por quilo, sai fora. Tome cuidado. Labrador, Golden, Bulldog, Bull Terrier, Pitbull. Esses bichos, você dá 1 miligrama por quilo, ele se deita em frente a um pote de água e não para de tomar água. Esses cachorros grandes, a dose tem que ser mais baixa. Eu sempre tive uma pergunta para os meus professores de farmaco. Por que minha filha pequenininha toma antibiótico miligrama a quilo? Por que eu, que tenho quase 100 quilos, tomo um comprimido a cada 12 horas? A minha esposa, que tem 60 e poucos quilos, ela toma um comprimido a cada 12 horas. E a minha filha toma miligrama a quilo. O que a gente faz de diferente? Aí você vai pensar em dose alométrica, vai pensar em superfície corpórea, taxa metabólica. Mas pode ver remédio de ser humano. Criança, tantos miligramas por quilo. Criança até 12 anos. Criança acima de 15 anos ou adulto, um comprimido a cada 12. Pode ter um adulto de 130 quilos, pode ter um adulto de 50 quilos. Né? Então toma cuidado com essa coisa de miligrama a quilo em cachorro grande. Pode diminuir essa dose em cachorrão, mas eu não passo nenhum cachorro de 2 miligramas por quilo. A literatura às vezes fala até 6 miligramas. O corticoide é o tratamento de eleição para doença autoimune, principalmente quando você vai entrar com o tratamento. Tá? Existe uma pulsoterapia descrita em 2012, onde eu dou 10 miligramas por quilo, é uma pancada, acabei de falar que não, só que só 3 dias. Depois vai para a terapia convencional, é para dar um susto de corticoide no bicho. Nunca usei, né? Adoro esse cara, o Thierry Olivry, mas nunca usei isso aí, tá? Meu negócio é 1 a 2 miligramas por quilo e dá tempo ao tempo, tá? É seguro usar corticoide? A Kenden Souza, nessa dedução, que é muito bacana, né? Ela diz que um cão normal produz de 0,2 a 1 miligramas por quilo de cortisol, que é necessário para sobreviver. Isso é ilustrado usando um cão de 40 quilos, uma dose 40 quilos vezes 0,4, então ela usou uma dose intermediária entre 0,2 e 0,1, vezes 365 dias, é 5.840 miligramas que ele produz de cortisol por ano. Tá? Diferentes corticoides têm diferentes potências, por exemplo, prednisona é considerado ser 4 vezes mais potente do que a hidrocortisona. E a metilprednisolona 5 vezes mais potente. Se a gente dividir 5.840 por 4, você vai ter uma dose equivalente. Portanto, um cão de 40 quilos, né, ele teria uma dose fisiológica normal de 5.840 miligramas de corticoide por ano, que é equivalente a 1.460 miligramas de prednisona por ano. Ou seja, o peso do cão vezes 30, né, vai dar a dose que ele pode receber por ano. Né? Então ela continua. Assumindo que um cão, né, que recebe todo dia terapia de longo termo com corticoide, né, de longa duração com corticoide, e que esse clínico está dosando a dose mais baixa e efetiva possível, o cálculo a seguir pode ser usado como uma guia para determinar uma dose anual segura. Então, o peso do cão vezes 30 é a quantidade de miligrama de prednisona que ele pode tomar por ano, né? Ou se for em libras, vezes 15. Então, considerando de novo um cão de 40 quilos, 40 vezes 30 é 1.200. 1.200 miligramas de prednisona parece ser seguro.
quando você avalia que ele produz, na verdade, 1460, tá? Como ela trabalhou com 0,4, né? Ela teria ainda mais 0,6 para chegar na dose que o cão produz. Então ela está assumindo que se eu dobrar 0,4 vezes 2, 0,8. Se eu dobrar essa dose, está seguro ainda. Bacana. Agora pensa aqui nessa dose, né? Ela falou lá, 1.440, que é o peso do cão, vezes 30, 1.200. 1.200 é o que ele pode tomar de prednisona por ano. Divide por 12, que é o número de meses. 100 miligramas por mês. Divide por 4, que é o número de semanas. 25 miligramas por semana. Um labrador de 40 quilos poderia tomar 25 miligramas por semana. Num pênfigo, jamais se segura. Ou seja, tudo que eu usar para tratar uma doença autoimune é perigoso. E eu tenho que monitorar. Esquece o hemograma não que você não vai fazer, né? Mas hemograma geralmente é bom no bicho que toma corticoide. A função hepática sempre vai estar com a fosfatase alcalina alta. Deixe isso para lá, se preocupe aqui. Triglicéride alto, você vai ter que fazer intervenção de dieta e de bezafibrato. Glicemia. Se a glicemia estiver alta, limítrofe, pode parar o corticoide e pensar em associar alguma coisa para baixar a dose de corticoide. Se eu pego esse cachorro, dou corticoide, ele fica bom, eu vou tentar agora chegar na menor dose possível. 1 miligrama por quilo, todo dia. 15 dias. Tá tudo bem? 1 miligrama por quilo a cada 48. 1 miligrama por quilo a cada 72. 1 miligrama por quilo a cada 96. 1 miligrama por quilo. Vai aumentando o intervalo até você chegar numa dose. Se o cachorro com 1 miligrama por quilo todo dia não está indo bem com doença autoimune, para mim, o próximo passo natural é a azatioprina. A dose você pode começar com 2 miligramas por quilo. Efeitos colaterais são perigosos: supressão medular, leucopenia, trombocitopenia, anemia, pancreatite, piodermite. Eu já perdi um cão de anemia intensa e um cão de pancreatite. Associar ao corticoide, lembrar que não se usa em gato e lembrar que demora 25, 30 dias para começar a agir, tá? A ação é lenta. Ele é mielossupressivo. Monitorar hemograma e plaquetograma. 4 exames em 3 meses, ou seja, mais que um exame por mês no começo. Demora 4 a 8 semanas para ficar legal. Então eu uso muito a azatioprina. Gosto, não é bonzinho não. Já perdi 2 pacientes com azatioprina, diria que até 3, um eu tenho dúvida. Mas é aquela história que eu falei para você, um bicho com uma doença grave, um lúpus sistêmico, um pênfigo foliáceo, um pênfigóide bolhoso, um pênfigo vulgar, você vai ter que correr risco. Quando só o corticoide não está dando conta, e lembre-se, 26% dos pênfigos são refratários a corticoide, você vai ter que se arriscar, tá? E aí a gente vai para a azatioprina. O Olivri diz que ela é segura? É uma interrogação, né? Tem muitos trabalhos, ele apresenta alguns trabalhos que após 14 dias já tem alteração em ALT e fosfatase alcalina, sintomas de hepatite para esse autor em 12 cães atópicos, onde ele tentou tratar com azatioprina, 3 cães tiveram que ser afastados do tratamento, tá? Esse aqui usou em alguns pacientes, alguns animais tiveram mielossupressão, tá? Monitorar a função hepática a cada 15 dias, pancreática mensal e hemograma mensal. Se tudo estiver bem em 3 meses, aí você pode começar a monitorar a cada 90 dias. Sabe o que eu aprendi com a azatioprina? Se tiver que dar problema, vai ser no começo. Então, no começo eu faço hemograma a cada 15, 20 dias e faço função hepática uma vez por mês. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Exame a cada 2 meses. Tá tudo bem? Tá. Eu faço de 3 em 3, de 4 em 4 meses. E a azatioprina eu consigo diminuir, tá? Então eu gosto muito de pegar animal com doença autoimune, entrar com corticoide e azatioprina, todo dia os 2. Azatioprina de 1,5 a 2 miligramas por quilo, corticoide de 1 miligrama por quilo. 1 mês, o cachorro tá bom, eu faço azatioprina todo dia, corticoide a cada 48. 1 mês, o cachorro tá bom, corticoide, azatioprina, corticoide, azatioprina, ou seja, os 2 fármacos ficam a cada 48. Cachorro tá bom? Corticoide, azatioprina por 1 dia. Corticoide, azatioprina por 1 dia. Os 2 fármacos ficam a cada 72 horas.
Conseguimos, aí eu faço de segunda e quinta corticoide com azatioprina. Conseguimos, aí eu tiro o corticoide e fico só com a azatioprina. Dá? Dá. Tem muito bicho com pênfigo que fica legal. Eu fico mais nesses dois fármacos. Quando o bicho ressente o efeito colateral do corticoide ou não vai bem com a azatioprina, né, a minha próxima opção não é o clorambucil. Eu tenho pouca experiência com o clorambucil. A minha próxima opção é a ciclosporina. Tá? Vou muito bem com a ciclosporina, mas não é mais a dose de 5. É uma dose de 10 até 15 miligramas por quilo. Então, para mim, funciona assim. Tento sozinho o corticoide. Muito efeito colateral ou não está indo bem como eu queria. Associo a azatioprina. Deu certo? Vou diminuindo até chegar nos dois em dose baixíssima, depois eu tiro o corticoide. Não está dando certo? Tira a azatioprina e venho com a ciclosporina sozinha ou associada ao corticoide. Melhores resultados, muito melhores resultados, né, com a ciclosporina europeia. O Atoplus ou Atópica, quando alguns proprietários conseguem trazer, e o Ciclavance, que a gente já vai ter no Brasil. Tá? Tacrolimus oral nunca usei, eu tinha um aluno transplantado que usava, é muito tóxico, então eu não tenho coragem, nunca tive coragem de usar, poucos trabalhos falam em veterinária, né? E talvez isso esteja invertido, não sei, talvez sim, talvez não, tá? Para pênfigo, raramente eu tento essa associação que é um antibiótico com uma vitamina. Para lúpus vai bem. Então assim, o que eu disse para vocês? Pênfigo, corticoide sozinho. Se eu não consigo reduzir o corticoide, eu associo a azatioprina, tento baixar os dois. Se isso não dá certo, eu tiro a azatioprina e coloco a ciclosporina. Para lúpus, antes de fazer tudo isso, eu entro com essa associação de tetraciclina com niacinamida. Os trabalhos humanos que começaram a usar isso revelam que ela bloqueia a liberação de histamina induzida pelo complexo antígeno-anticorpo e a liberação de proteases. Tá? E a prima da tetra que você pode colocar niacinamida com tetraciclina, você pode substituir a tetra por doxy. Tá? Tem efeito indireto anti-inflamatório, a despeito de serem antibióticos, altera o metabolismo do complemento, altera a gênese de anticorpos, diminui quimiotaxia, diminui síntese de prostaglandinas, lipases, colagenases. Como que se usa isso? Cães que têm menos de 10 quilos, 500 miligramas de cada princípio ativo, cães que têm mais de 10 quilos, 500 miligramas de cada princípio ativo a cada 8 horas. O cachorro ficou bom a cada 12. O cachorro ficou bom uma vez por dia. O cachorro ficou bom a cada 48 horas. Se o cachorro tiver menos que 10 quilos, você baixa para 250 miligramas do aminoácido e do antibiótico. Tá? A doxiciclina, se for entrar no lugar da tetraciclina, você tira então essa dose, você mantém a dose de 500 miligramas de niacinamida em cães com mais de 10 quilos e 250 em cães de menos. Tá? E substitui o antibiótico por doxiciclina 5 miligramas por quilo. Né? Se a resposta, como eu disse, for positiva, baixa para BID ou até para CID. Vai bem, só que o bicho começa a ter gastrite depois de um tempo. Então, para lúpus, que o cara é refratário a corticoide, o proprietário tem corticoidefobia, você não quer enfiar o pé na jaca e entrar com azatioprina, o bicho só tem uma despigmentação, uma úlcera nasal, aí eu vou com tacrolimus ou corticoide tópico, tetraciclina, niacinamida. Não deu certo? Corticoide. Não deu certo? Azatioprina. Avaliando o custo-benefício. É só uma úlcera nasal? Tem como tirar esse cão do sol? Isso aí está quieto? Não precisa enfiar o pé na jaca, só monitora. Úlcera nasal, labial, úlcera na boca, periocular. O lúpus agora é um lúpus eritematoso cutâneo, ou ele é um lúpus discoide crônico, generalizado, perdão, ou ele é um lúpus mucocutâneo, ou ele é um lúpus esfoliativo, aí não tem jeito, você vai pegar mais pesado. Tá? Quando tudo isso falha, pelo preço, eu vou para um micofenolato, o mofetil é superior, eu uso ele apenas como monoterapia, tá? Posso associar a outros fármacos, com corticoide, por exemplo, mas a gente poderia fazer com ele ou que faz com a azatioprina. Começa os dois juntos
e vou depois tentar somente com mofetil. Mas lembrar que ele é mais caro, os efeitos adversos são menores, bem menores, 10 mg por quilo, a literatura fala em CID, BID ou TID. Tá? Se você falar com o Luiz Lucartes, que fez mestrado, hoje ele é presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia Veterinária, ele fez mestrado com pênfigo, é um dos caras que mais entende de pênfigo no Brasil, ele gosta muito do micofenolato. O Márcio, que trabalha com patologia clínica, com anemia, adora. Eu não tenho boa experiência, ou talvez eu tenha pouca experiência. Então, vou lá. Começo com corticoide, muito efeito colateral, ou pouca resposta, azatioprina. Mantém os dois juntos, imediatamente baixo o corticoide, baixo a ciclosporina, baixo, até tirar o corticoide. Não deu certo a associação, eu tento deixar o corticoide entrar com ciclosporina, ou se o bicho estiver ficando diabético e tal, sai fora do corticoide, ciclosporina dose alta. Não deu resultado, eu vou para o micofenolato. Essa sequência é minha, você pode criar a sua. O clorambucil eu nunca utilizei, tá? Não tenho nenhum motivo muito inteligente para isso, mas realmente sempre me virei com os outros fármacos. O que a gente lê na literatura? Leflunomida, imunoglobulina humana, dapsona, tudo isso, né? Dapsona eu tentei, nunca deu certo, os outros eu nunca utilizei. Você fala muito de derivados de ouro, né? Então a tal da crisoterapia, aurotioglicose, auranofina, já tentei usar, resultados pobres. Todo mundo fala da vitamina E, efeito antioxidante e tal, resultados pobres. O ômega, não sei, a gente sempre põe o ômega junto e não sabe muito bem o que ele faz em doença autoimune. Não é que não sabe o que ele faz, a participação dele é muito pequena, a gente não sabe exatamente se ele colabora ou não. Então é coisa que a gente vê muito em literatura, mas não usa muito, tá? Eu espero que tenha sido proveitoso esse passeio por doença autoimune. A gente vai disponibilizar alguns trabalhos, né? É um assunto que é desafiante, mas ao mesmo tempo ele é empolgante, né? A gente, quando faz um diagnóstico, fica feliz, lógico que lamenta pelo paciente, mas fica feliz com a questão de ter conseguido realizar um diagnóstico. E quando a gente mantém esses bichos vivos por muitos anos, então é uma grande realização. Lembre-se, o proprietário tem que saber o que ele tem na mão, o tratamento é caro, o tratamento é para sempre, né? E ele pode morrer da doença ou dos efeitos colaterais. Monitorar. Ah, eu não tenho dinheiro, não posso fazer exame e tal, monitorar. O corticoide em dose alta vai causar diabetes ou coisas piores. A azatioprina pode dar pancreatite, pode dar trombocitopenia, o bicho morre de hemorragia, né? A ciclosporina é talvez a mais segura, mas não é tão efetiva. O micofenolato pode dar algumas alterações de imunossupressão, não tanto quanto os outros fármacos, mas também pode. Tudo a gente tem que monitorar e deixar isso claro para o paciente. Antigamente, quando a gente só tinha corticoide, a gente dizia para um paciente de um cachorro de lúpus, de pênfigo vulgar, que o cachorro tinha 1 ano, 2 de sobrevida no máximo, né? Agora a gente tem cachorro que a gente acompanha por 7, 8, 9 anos, acaba morrendo de doença degenerativa, de coração, de outras coisas que não tem a ver com a doença que você diagnosticou. Então, nesse sentido, é muito bacana a gente lidar com isso e ter esse avanço tecnológico aí dos fármacos e do entendimento melhor de como eles se combinam e podem ser utilizados.